gravar, né? Vou compartilhar aqui a minha tela. E aí vai ser naquele esquema, olha só. Você tendo dúvida, você vai poder habilitar o seu microfone e perguntar, tá bom? Não tendo dúvida, né? Você vai bater palminha igual o Vitor tá batendo aí, ou vai dar o joinha, ou tendo dúvida também, tá? Nós vamos ali pelo chat, tá? Pelo bate-papo, você pode colocar aí também algum comentário, tá bom? Eu já vou deixar aqui o meu bate-papo, ó. Ele já está aqui, eu já estou visualizando o bate-papo, já deixo ele aqui aberto do meu ladinho. Então, vamos lá. Lembrando que quem já está com o Caderno 3, estaremos fazendo comentários aí das aulas 12, 13, 14, iniciando na página 14, tá bom? Então, vamos lá. Olha só. Vamos começar aí com a ideia da progressão geométrica, né? Então, nós temos aí a nossa PG, nossa famosa PG, né? Iniciando aí, definição, né? Qual é a definição de uma progressão geométrica? Eu tenho ali, você pode chamar de A1, como nós chamamos lá na PA, tem gente que gosta de chamar de B1, B2, eu gosto de continuar aí com o A, tá? A2, A3, e assim sucessivamente até um AN. Quando que eu vou dizer que isso aqui vai ser uma progressão geométrica? Quando eu pegar, dividir o segundo pelo primeiro, por igual ao terceiro dividido pelo segundo, então A3 dividido por A2, isso também for igual a A4 dividido por A3, e assim sucessivamente. Essa divisão constante aí, né, o AN dividido pelo AN menos 1, essa divisão constante aí, que é um quociente, nós chamamos de razão. Lá na progressão aritmética, a diferença que era constante. Aqui é a divisão que é constante, tá? Lá chamávamos de R, de razão, né? Aqui nós chamamos de Q, de quociente. Se você quiser chamar de R, não tem problema, é simplesmente para a gente não confundir aí, tá? Olha alguns exemplos. 2, 3, 2, 6, 18, 54. Isso aqui é uma PG crescente, tá? Então, C de crescente, onde a razão é igual a 3. Né? Se você pegar ó, 6 dividido por 2, 18 dividido por 6, 54 dividido por 18, vai dar 3. É uma PG infinita. Aqui, ó, 3, menos 6, 12, menos 24. Observe que do 3 para o menos 6, diminuiu. Do menos 6 para o 12, aumentou. Então, nós chamamos essa PG de PG alternada ou oscilante. Alternada porque ora ela cresce, ora ela decresce. Ora ela cresce, ora ela decresce, tá? Ou alternada. Observe que a razão dela é negativa, né? Se você pegar aí, ó, menos 6 dividido por 3, isso dá menos 2. Né? Dá menos 2. Então, se tem aí a razão negativa, ela vai ser alternada. Olha essa PG aqui, ó, menos 2, menos 4, menos 8, menos 16. Ela é uma PG decrescente. Né? Ela é uma PG decrescente. Qual é a razão dela? Quando você pega menos 4 divide por menos 2, dá 2 positivo. Uai, professor, está dando 2 positivo, está dando uma razão maior que 1. E ela é decrescente? Sim, porque o primeiro termo ele é negativo. Então, se você tem um primeiro termo negativo e a razão maior que 1, essa PG ela vai ser decrescente. Mas para você não pirar o cabeção, o que você faz? Você vai escrevendo. Se eu tenho aqui, ó, se ele fala para mim que a razão é 2 e o primeiro termo é menos 2, aí você vai pegar menos 2 vezes 2, que é menos 4, menos 4 vezes 2, que é menos 8, e aí você vai perceber que ela vai decrescendo, tá bom? Nessa quarta aqui, ó, menos 20, menos 10, menos 5, está crescendo, né? Está crescendo. A razão aqui, ó, quando você pega menos 10 e divide por menos 20, é meio, né? A razão aqui é meio. Observe que a razão menor que 1, né? Entre 0 e 1.
E o primeiro termo negativo, ela também é crescente. Ó, essa aqui também é crescente. Né? Essa quinta PG aqui, ó, 18, 18, 18, 18. A razão dela é 1 positivo, né? Observe que ela é uma PG constante. O termo aí não muda, né? É constante. Olha essa aqui, ó, 36, 12, 4, 4 terços. Ela está aumentando ou diminuindo? Diminuindo. Se ela está diminuindo, quer dizer que ela é decrescente. E a razão dela é 12 sobre 36, que é 1 terço. Olhe para o que eu falei aí da definição e esses exemplos e veja se você teve dúvida. Dúvida nisso aí? Se tiver dúvida, por favor, habilite o microfone, tá bom? Tá, a Ana Paula deu um joinha ali, né? A Natasha também deu um joinha. Professor, Também. Pode falar, Luiz. aquela que é menos 20, menos 10, menos 5, Uhum. o quociente dela não é 1,5, não? Sim, a razão dela aqui é meio, né? A Passa. razão dela aqui é meio, né? Eu pensei que aquele que é igual a 2 era dela, mas agora já sabe. Não, é a de cima. A razão dela é meio. Aí, pelo fato do primeiro termo ser negativo, ela vai ser crescente, beleza? Beleza, valeu. Meus queridos, lei de formação ou termo geral é o nosso AN. Lá na progressão aritmética, eu usei a ideia de uma escada. Aqui também eu vou usar a ideia de uma escada, tá? Lembrando que nós estamos no primeiro degrau já, ou seja, nós temos aí o primeiro termo, nós temos aí o A1. Lá na PA, cada degrau que eu subia, eu somava a razão. Aqui na PG, cada degrau que eu subo, eu multiplico a razão. Como assim, professor? Por exemplo, se eu estou no primeiro degrau e quero chegar no segundo degrau, então eu vou multiplicar essa razão uma vez. Então vai ficar A1 vezes Q. Se eu estou no primeiro degrau, quero chegar no terceiro degrau, né? Já estou no primeiro, no A1, quero chegar no terceiro degrau. Então, eu vou multiplicar pela razão 2 vezes. Multiplicar pela razão 2 vezes, então vai ficar Q vezes Q, que é Q ao quadrado, né? E assim vai. Vamos supor que eu queira chegar lá no 10º degrau. Quero chegar lá no 10º degrau. Se eu estou já no primeiro degrau, isso quer dizer que eu vou ter que subir quantos degraus? 9. Cada degrau que eu subo é a razão que eu multiplico. Então, observe que existe uma relação direta entre o índice aqui, o degrau que eu quero chegar, e o expoente, tá? Então, como que a gente chega no nosso termo geral? O nosso AN, então, né? O nosso AN, ele vai ser A1, já estou no primeiro degrau. Se eu já estou no primeiro degrau e quero chegar no enésimo, então, vou subir quantos degraus? N menos 1. Então, se eu já estou no primeiro degrau, então, para chegar no enésimo, né, vou multiplicar a razão por ela mesma, N menos 1 vezes. E aí eu quero chamar a atenção o seguinte, ó. Se indo eu multiplico, voltando eu divido. Como assim, professor? Indo aqui, ó, nesse primeiro exemplo, eu estou multiplicando por 3. Tá vendo? Estou multiplicando por 3, estou multiplicando por 3. Se eu quisesse voltar, quisesse saber o antecessor do 54, eu divido por 3, eu divido pela razão. Ficaria 54 dividido por 3, que é o nosso 18. Uma outra coisa importante também, olha só. Vamos supor que eu esteja trabalhando com uma questão onde eu sei qual é a razão e sei qual é o quinto termo. Né? Eu sei qual é o quinto termo e sei qual é a razão. Como que eu vou achar o 10º termo a partir do quinto? Meus queridos, se eu estou no quinto degrau e tenho que chegar no 10º, quer dizer que eu tenho que subir quantos degraus? 5. Isso quer dizer que eu vou multiplicar pela razão 5 vezes. Então, eu quero dizer para você que você pode chegar em qualquer degrau a partir do degrau que você está. Tudo bem? Beleza?
Se tiver dúvida, habilite aí o microfone e pergunte, tá? Se não tiver dúvida, coloque aí um joinha. E lembrando, deu tempo para você anotar aí na sua apostila? Deu de boa. Ok. Vamos lá, meus queridos. Dando continuidade aí, ó. Nós vamos agora para um exemplo, né? Vamos ver esse primeiro exemplo aí, ó. O exemplo 2, né? Porque tinha aqui, ali aqueles outros exemplos iniciais. Ó, calcule o 11º termo de uma PG em que o 7º termo é 32 e a razão é 2. Olha o que eu falei, ó. Ele quer o 11º termo. Aí você vai trabalhar com o que a questão te dá. Se precisasse, meus queridos, calcular aqui e encontrar o primeiro termo, não teria problema. Então, ele quer o 11º. Qual termo que ele deu? Ele deu o 7º. Então, o que eu posso fazer para ganhar tempo? A7, estou no 7º degrau, né? Razão. Não quero chegar no 11º? Então, vou ter que subir quantos degraus? 4. O A7 é 32. Vezes a razão é 2. Aí você, se você quiser trabalhar com potência, porque a PG crescente, ela cresce muito mais rápido que a PA, o 32 é 2 à quinta. Né? 2 à quinta. E aqui 2 à quarta. Aí você vai lembrar como trabalhar com potências, né? Quando eu tenho um produto, eu conservo a base e somo os expoentes. Aí eu quero chamar a atenção para vocês o seguinte, ó. Aqui, tenha em mente quem é esse valor aqui, ó. Tanto em PG, como também em função exponencial. É lógico que se trata de uma prova que você pode usar calculadora, então não tem problema. Se 2 à décima é 1024, 2 à nona é 1024 dividido por 2, é 512. Isso quer dizer, então, que o 11º termo dessa PG é 512. Dê uma olhada nesse exemplo 2 e veja se você ficou com dúvida. Dúvida aí? Ele colocou um joinha ali. Natasha também. Fernanda também. Vitor, Yuri, beleza. Né? Mariana Gibim. Ok, meus queridos. Agora, nós vamos para as representações especiais. Lá na progressão aritmética, tinha a representação especial, quando você tinha ali 3 termos, 5 termos, quantidade ímpar e quantidade par de termos. Aqui é a mesma coisa. E vai seguir praticamente a mesma ideia. Ó, quando a quantidade de termos for ímpar, você vai chamar o seu termo central de x. Então, aqui, ó, ímpar, 5 termos e 3 termos, estou chamando de x. À medida que você vai aqui, você multiplica. Então, vai ficar ó, x vezes a razão. Vou chamar a razão de Q mesmo, tá? Ele chama de y e tal, né? Ele trabalha com a ideia do y. E quando você volta, você divide pela razão. Por que isso? Olha só. Lá na progressão aritmética, ele dava para você a soma. Aqui ele vai dar o produto desses elementos. E aí, quando eu multiplicar esses 3 elementos aqui, ó, o que, que vai acontecer? Vai cortar o Q com o Q, vai sobrar x ao cubo. Aí eu já acho quem é o x. Achando quem é o x, ele vai me dar uma outra informação para eu achar os demais. Com 5 termos. Com 5 termos, vai seguir a mesma ideia. Ó. Começa pelo x. X vezes Q indo. X dividido por Q voltando. Tenho 3 termos, preciso de 2. Né, de mais 2. Então, indo x vezes q ao quadrado e voltando x sobre q ao cubo. Observe que só o q, só a razão está sendo elevada, tá? Aqui, meus queridos, vai seguir a mesma ideia do anterior. Ele vai me dar o produto. Quando eu multiplicar tudo isso, o q vai desaparecer, eu vou ficar com x à quinta, e aí ele vai me dar. Olha só, a maioria das PGs que eu vejo em questões aí, de provas e tal, ou tem razão 2 ou tem razão 3.
Se você tiver isso na cabeça, ou razão 2 ou razão 3, quando a PA é crescente, razão meio, razão 1 terço, quando ela é decrescente, você pode ter certeza que você vai conseguir matar a maioria das questões, tá? E você vai verificar isso quando você estiver treinando. E agora, quando a quantidade for par, 4 termos, 6 termos, você vai começar com esses dois carinhas aqui, ó. Ele trabalha aqui com y, né? Então, eu vou trabalhar também, ó, x sobre y e x vezes y. Observe que a razão desse segundo grupo aqui, quantidade par, é muito parecido com a ideia lá da razão da PA. Lá na PA, a gente trabalhava com a razão igual a 2 vezes, né, y. Aqui nós estamos trabalhando com a razão como y ao quadrado. Aqui, ó, de x sobre y para x vezes y é y ao quadrado. Se a razão é y ao quadrado, então o próximo termo aqui vai ser x vezes y ao cubo. E voltando, x sobre y ao cubo. Teve até algumas questões lá de PA, que a Mari, né, a Gibim, perguntou para mim, que caía nessa ideia, mas só que em progressão aritmética. E quando a quantidade de termos é par, observe aqui, ó, que a razão ela não vai ser igual a Q, é como se ela fosse Q ao quadrado aqui, ó. Tudo bem? Beleza? Então me ajuda, vai lá, habilita o seu microfone e fala para mim como que ficaria com 6 termos. Para ver se você entendeu, porque ao meu ver, com quantidade de termos par é mais difícil. Vou começar aqui com x sobre y e x vezes y. Fala para mim como que eu tenho que encontrar mais 4 elementos aí dessa PG com 6 termos. Fala para mim como é que vai ficar, por favor. Habilita seu microfone aí e me ajuda. X vezes y ao quadrado? X vezes y ao quadrado, todo mundo concorda? Eu acho que é... Não. Isso, é ao cubo. Porque a razão aqui, quando a quantidade for par, vai ser y ao quadrado. Então, x vezes y ao cubo. E voltando lá. X sobre y ao cubo. Perfeito, x sobre y ao cubo. Você tem que pensar que você está escrevendo esses elementos porque ele vai te dar o produto para você poder cancelar. Então, se vai aparecer o y ao cubo, aqui vai aparecer dividido por y ao cubo. Se aqui aparecer o y, aqui tem que aparecer dividido por y. Meus queridos, são 6 termos, está faltando 2. X vezes y à quinta. Beleza, x vezes y à quinta. E o outro? X sobre y à X quinta. sobre y à quinta. Perfeito, perfeito. Olha só, falando aí de questões, desse primeiro grupo, normalmente ele cobra com 3 termos, tá? E falando desse segundo grupo, ele cobra com 4 termos. Então, essa é a parte principal. Por que é importante eu ter isso anotado? Porque eu posso ter dúvida nisso, isso é normal. Meus queridos, só tem dúvida quem estuda, só tem dúvida quem se predispõe a pegar isso aí para fazer. Então, a dúvida é normal, ela faz parte do processo, tá? Se você está tendo dúvida aí nas questões e tal, saiba que isso é normal. Então, eu estou ali resolvendo questões e aí aparece isso, né? Tive dúvida, o que eu faço? Vou lá e dou uma olhada, tá? Dou uma olhadinha. Olhar, revisitar, como se fosse um resumo, isso aí faz parte, beleza? Ou você pode colocar ali no seu mapa mental e assim vai. Olhe para o que nós fizemos nas representações especiais e veja se você teve dúvida. Professor, Pode falar, Luiz. não entendi por que a gente coloca o Q ao quadrado quando a razão quando é uma PG par. Tá, porque se você começasse com Q, por exemplo, se você começa com x, o próximo seria x vezes Q. O outro seria, né, se eu quisesse voltar aqui, x sobre Q. E o outro seria aqui x vezes Q ao quadrado. Beleza. É uma PG com 4 termos, concorda comigo? É somar o Q, né? Mas não dá para cancelar o Q, entendeu? É. Então, essa jogada Entendi. aqui é porque normalmente nesse tipo de questão ele te dá o produto, e aí se ele te der o produto, você já consegue eliminar o Q e você já consegue saber quem é o X, beleza? Beleza.
Meus queridos, Valeu. posso passar para... Beleza, garoto? Posso passar para o próximo? Pode. Vamos lá. Olha só. No próximo, agora nós vamos falar das propriedades. Eu quero dizer para vocês que quando eu estudei isso pela primeira vez, PA e PG, no ano passado, quando eu terminei meu ensino médio, eu identifiquei uma coisa. Tudo que era soma lá na PA, ó, vou revelar esse segredo aqui para vocês, tá? E isso eu sabia PA e PG assim tranquilamente, ó. O que era soma na PA, aqui era multiplicação na PG. O que era subtração na PA era divisão na PG. O que era multiplicação na PA, aqui era expoente. E o que era, tá? A ideia de expoente ali na progressão, o que era divisão, né? Que é o que está faltando aqui, o que era divisão aqui, ó, aqui era a raiz. E aí eu vou mostrar para vocês tudo isso, tá? Olha só, eu vou pegar aqui uma PG. Essa PG, ela é muito famosa, ela aparece demais aí para vocês. 1, 2, 4, 8, 16, 32. Vou pegar essa quantidade, já eu acrescento outros, tá? Lá na progressão aritmética, nós vimos que a soma de termos equidistantes era constante. Foi, inclusive, dessa maneira que nós deduzimos a fórmula da soma, né? Quando você pegava o primeiro mais o último, dava o mesmo resultado que o segundo mais o penúltimo, que o terceiro mais o antepenúltimo, e assim vai. Aqui, na progressão geométrica, não é a soma que é constante, é o produto, ó. Se eu pegar aqui, ó, 1 vezes 32. 1 vezes 32 é 32. 2 vezes 16 é 32. 4 vezes 8 é 32. Tudo bem? Ou seja, o 32 ele aparece aí 3 vezes. Então, se eu quiser o produto disso aqui, por exemplo, né, se eu quiser o produto disso aqui, por exemplo, eu posso pegar 32 ao cubo, né? Ah, e se eu aumentar aqui, ó, vou colocar agora uma quantidade ímpar de elementos, 64. Vai ficar mais bonito ainda, quer ver, ó? Que aí nós vamos chegar numa coisa sensacional. Olha só. Pegando isso aí, ó, 1 vezes 64 é quanto? 64. 2 vezes 32, 64. 4 vezes 16, 64. E, professor, o 8 sobrou sozinho. Quanto que é 8 vezes 8? 64. E observe, esse elemento aí, ó, esse 8, ele é chamado de média geométrica. Você lembra que lá na progressão aritmética, quando você somava, né, elementos equidistantes, dividia por 2, te dava a média aritmética. Aqui, ó, se eu pegar esses dois elementos aqui, eu vou escrever isso, tá, gente? 1 e o 4. Ou seja, multipliquei o A1 e o A3. Ele vai ser igual ao A2? Quanto que é 1 vezes 4? 4. Ele vai ser igual ao A2? 2? Não. Você tem que tirar a raiz quadrada. Então, 1 vezes 4, raiz quadrada, vai dar o A2. Se eu pegar agora, por exemplo, ó, o A1 e esse aqui que é o A7. Se eu fizer assim, ó, A1 vezes o A7. O A1, o A7, o elemento central que está entre eles aí é o A4. Vai me dar o A4? Não. Para eu achar o A4, eu tenho que tirar a raiz quadrada. Isso aqui nós chamamos de média geométrica. É o produto dessa quantidade aí, você tira a raiz, né? Tirou a raiz aí,
você tem aquele elemento. Por exemplo, se eu quisesse pegar 1 vezes 2 vezes 4. 1 vezes 2 vezes 4 é 8. Aí tiro a raiz cúbica. Se eu multipliquei 3 elementos, eu tiro a raiz cúbica. Se eu multipliquei 2 elementos, eu tiro a raiz quadrada. Se eu multiplicar 4 elementos, eu tiro a raiz quarta. E assim sucessivamente. E a outra coisa que a gente falou aqui é que o A1 vezes o A7, ele é igual ao A2 vezes o A6, que é igual ao A3 vezes o A5, que é igual ao A4 vezes o próprio A4. E aí eu quero que você observe o índice. Se alguém perguntar assim para você, ó, o A1 vezes o A7 é igual ao A2 vezes quem? Se você olhar aqui o índice 1, o índice 7, a soma é 8. Então, vai ser igual ao produto cujos índices também tem soma 8. Ó, soma 8, soma 8. Então, a soma dos índices aí é a mesma. Se eu tivesse uma outra PG, vamos supor que fosse uma outra, não necessariamente a mesma razão e tal. E eu falasse assim para você, ó, o A1 vezes o A9, ele é igual ao A2 vezes a quem? A1 vezes A9 é igual a 2 vezes quem? A8. Perfeito. Como vocês identificaram que é o A8? Por causa da soma dos índices. Para ser mais exato. Perfeito, a soma dos índices, né? Então, ó, se eu dissesse assim para você, ó, o A1 vezes A9 é igual a 2 vezes A8, ok, que é igual a 5 vezes quem? A5. Que lindo! Então, só é você olhar para os índices. Assim como eu olhava para os índices lá na PA, eu vou olhar para os índices aqui na PG. Gente, isso faz a gente ganhar tempo em várias questões, tudo bem? Beleza? Ó, a ideia da média geométrica para a gente registrar. A média geométrica, ó, se eu quero a média geométrica entre n elementos, então vai ser raiz enésima de A1 vezes A2 vezes AN. Se eu estiver multiplicando 2 elementos, vai ser raiz quadrada. Se eu estiver multiplicando 3 elementos, vai ser raiz cúbica. Se eu estiver multiplicando 4 elementos, vai ser raiz quarta. Se eu estiver multiplicando 10 elementos, vai ser raiz décima. Só que o mais comum são 2 elementos, tá? Como nós listamos aqui, ó, nessas propriedades. Então, daí nasce a ideia da média geométrica, beleza? Tudo bem? Tranquilos aí? Tudo bem. Tudo bem, né? Então, vamos lá. Vocês conseguiram anotar? Sim. Sim. Bacana. Então, vamos para o próximo. Olha só. O próximo aí já é a primeira parte da aula 13. Como eu comentei, estarei comentando aí a parte teórica para você já ter condições de evoluindo aí nos exercícios e já a gente vai para a aplicação, tá bom? Produto dos termos de uma PG. Olha só, eu tenho aqui uma PG. A1. O A2 é A1 vezes a razão. O A3 é A1 vezes a razão elevado ao quadrado. O último elemento, o enésimo, ele é A1 vezes a razão elevada a n menos 1. É isso que acontece. Aí agora eu quero multiplicar esses elementos, que nós vamos chamar de produto dos n elementos, tá? Em matemática, tem o π grande, que significa produto, produtório, tá? Que ele poderia colocar de i variando de 1 até n
Aí ele chamaria de AN, que seria o produto desses elementos. Seria A1 vezes A2, vezes A3, vezes A4. Quando eu pegar o produto, aí vai ficar ó, A1, o A2 é A1 vezes Q. O A3 é A1 vezes Q ao quadrado. Aí você vai multiplicar todos. Tic, 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 até o enésimo. A1 vezes Q elevado a N-1. Observe que tudo na PA e tudo na PG acabam girando em torno do A1 e da razão. O A1 ele vai aparecer em todos os elementos. Então, ele vai aparecer N vezes. Então, é A1 elevado a N vezes. E a razão? Olha só. A razão, meus queridos, aparece aqui, ó, Q. Vou colocar aqui embaixo. Ó, aparece Q. Né? Aí aparece Q ao quadrado. Aí aparece Q ao cubo. E aparece até o Q elevado a N-1. Então, separei aqui só para você ver como vai ficar isso. Quando a gente multiplica potências com a mesma base, a gente conserva a base e somos expoentes. Então, vai ficar 1 mais 2 até o N-1. Né? Aqui tem os 3 pontos. Olha só, o que acontece? Observe que quando eu somo 1 com 2, com 3, e assim vai, isso aqui, esse expoente é uma PA de razão 1. Como que a gente soma os termos de uma PA? O primeiro, mais o último, vezes o número de termos, que é N-1, dividido por 2. Ou seja, essa razão aí, ela vai ficar elevada por N vezes N-1 sobre 2. Então, o produto desses elementos aí, desse PN, vai ser A1 elevado a N vezes Q elevado a N vezes N-1 dividido por 2. Aqui está como calcular o produto dos N elementos de uma progressão geométrica. Eu deduzi com vocês porque eu não quero que necessariamente você decore essa fórmula. Eu quero que você saiba usar essa fórmula nas questões. E você sabe que o processo de você memorizar essa fórmula, porque memorizar é diferente de decorar. O que é você decorar? Você decora, faz uma prova e esquece. O que é você memorizar? É você criar meios, né? Usando ali as técnicas de estudo para você guardar essa informação. Seja usando algum mnemônico, seja resolvendo muitas questões, seja vai resolvendo uma questão ali. Aí eu tive dúvida, não lembro disso. Vou lá, volto e dou uma conferida nisso aí e assim vai, beleza? Tudo bem? Olhe para essa nossa dedução do produto dos termos de uma PG e veja se você teve dúvida. Tranquilo. Beleza. Meus queridos, agora nós vamos para a soma dos termos de uma PG finita, o que nós chamamos de SN. Como que a gente calcula a soma dos termos de uma PG que a gente conhece o número de elementos? É o primeiro vezes a razão elevada ao número de elementos menos 1 dividido razão menos 1. Onde quem é esse nosso A1? Esse A1 é o primeiro termo, beleza? Quem é esse Q? Esse Q é a nossa razão, tá? Aí, para usar isso aqui, mas aí eu vou colocar no próximo slide, que é a soma dos termos de uma PG infinita, só para aproveitar. Na soma dos termos da PG infinita, aqui você normalmente tem uma PG crescente. Como vai crescendo, dificilmente ele vai pedir a soma de muitos elementos. Porém, quando você tem
uma PG, que a razão varia entre 0 e 1, como que fica a soma? Olha só. A1. Essa razão ela é pequena, por exemplo, 1/10. Quando você pega 1/10 e eleva ao quadrado, fica 1/100. Ao cubo fica 1/1000. A quarta fica 1/10 de milésimo. E assim vai. Ou seja, observe que ele vai diminuindo, diminuindo, diminuindo. E à medida que você vai aumentando drasticamente esse expoente, ele vai chegando bem próximo de zero, de tão pequeno que ele vai ficar. Ele fica insignificante. E quando eu pego 0 menos 1, fica menos 1. Então vai ficar menos A1 dividido por Q menos 1. Para não ficar tão feio assim, meus queridos, multiplique em cima e embaixo por menos 1. Então, a soma dos termos de uma PG infinita vai ficar A1 dividido por 1 menos Q. Qual que é mais bonita? Qual que é mais simpática? A soma dos termos de uma PG finita, que ele te dá o número de elementos, ou a soma dos termos de uma PG infinita? Infinita, com certeza. Infinita é mais tranquilo, né? Só para vocês verem a aplicação, essa aplicação aí, que inclusive eu quero pegar, tá, parte da próxima aula para comentar, em fractais. O que são os fractais? Esses fractais, a ideia do frac é você dividir em porções, né? São padrões que se repetem, né? Padrões que se repetem. Quem nunca viu aquele tipo de figura onde ele te dá um quadrado, aí depois você pega os pontos médios desse quadrado, aí depois você pega os pontos médios do quadrado anterior, aí você vai repetindo infinitamente esse padrão e ele quer saber qual é a soma de todas as áreas. Cai numa PG infinita. Todo e qualquer fractal acaba caindo numa PG infinita. Ele faz isso. Eu já vi ele fazendo isso com quadrado, já vi ele fazendo isso com triângulo equilátero, já vi ele fazendo isso com pentágono, tá? Só para você ter uma ideia, beleza? Posso passar esse slide? Pode sim. Ó, então vou colocar aqui aquilo que nós anotamos lá. Ó. A soma dos infinitos termos de uma PGE infinita é A1 dividido por 1 menos Q. Onde essa razão, normalmente, ela varia entre 0 e 1. E ele chama isso de limite da soma, tá? Ou PG infinita, beleza? Meus queridos, a parte teórica, tá? A parte teórica da parte de PG é tudo isso, tá? Então, eu quero mostrar algumas aplicações aí para você. Então, vamos lá. Essa primeira questão aí, ela está na página 15, tá bom? Ela está na página 15, aí vem comigo, ó. A sequência de números A, B, C e D forma nessa ordem uma PA. Então, deixa quietinho aqui, ó. A, B, C e D. Eu só sei que forma uma PA. Então, vou deixar aqui de vermelho, tá bom? Aí ele vai falar mais, ó. E a soma, né, 110. Nós vamos usar isso daqui a pouco. A sequência de números reais A, B, E e F forma uma PG, né? De razão 2. Meus queridos, ó. A, B, E e F. Ele diz que forma uma PG de razão 2. Se ele deu a razão dessa PG, eu posso brincar com algumas coisas aí, não posso? Né? Então, ó, se ele diz que a razão é 2, então vai ficar ó, A, 2A. Estou multiplicando por 2, né? 4A. Estou multiplicando por 2, 8A. Multipliquei por 2, tá bom? Mas volte lá, o B aqui, você não viu que é 2A? Então volta aqui, ó. A, o B é 2A. Só que essa primeira aqui, ela não é uma PA. E a PA soma, né, a diferença entre dois elementos consecutivos que é constante, ou seja, 2A menos A é A. Então, o C vai ser 3A e o D vai ser 4A.
Olhe para o que eu escrevi lá na PG e olhe para o que eu escrevi na PA e veja se você teve dúvida. Professor, só Ah, repete por que 3A e 4A, por favor, que eu tá. estava escrevendo e não prestando atenção. Beleza. Aqui na PG, ó, ficou A, né? Aí, como a razão é 2, ficou 2A. Aí, 4A e 8A. Isso quer dizer que o A é ele mesmo, o B é 2A. Então, eu peguei e voltei lá na PA e substituí o B por 2A. Tranquilo? Aí, quando você pega 2A menos A, porque é uma PA, 2A menos A é A. Então, a razão dessa PA aqui é A. Isso quer dizer que para encontrar o terceiro termo, eu vou somar A. Então, ficou 3A. Para encontrar o quarto termo, eu vou somar A de novo. Então, por isso que ficou 4A. Tudo bem? Tudo bem, professor, entendi. Valeu. Gente, mais alguém com dúvida? Vamos lá. Ele deu a soma disso aqui, meus queridos. Ele disse que A mais 2A mais 3A mais 4A é igual a 110. Quando você pega isso aqui, ó, dá 10A é igual a 110. A é igual a 11, então. Né? Olha só, ele quer saber quanto que é o D mais F. D mais F. Vamos lá ver quem é o D. O D é 4A. E o F é 8A. Ou seja, ele quer 12 vezes A. Isso quer dizer, então, que vai ficar 12 vezes 11. E 12 vezes 11 é 132. Alternativa correta, letra D, de dá para passar. Olelê, olalá. Dê uma olhada nessa questão número 1, anote e veja se você teve dúvida. Vai lá, abro para dúvidas nessa questão. O Vitor está ok. Tranquilo. Ele também está ok. Essa tá de bolsa. Beleza. Vamos lá, meus queridos. Olha a segunda questão aí. A cada balanço, uma firma tem apresentado um aumento de 10% em seu capital. A razão da progressão formada pelos capitais nos balanços é... Olha só, eu gosto de trabalhar com números. Então, vamos supor que o balanço do primeiro mês seja de R$100, tá bom? Qual vai ser o balanço do segundo mês? Vai ter um aumento de 10%, né? Quanto que é 10% de 100? É 10. Aumentou R$10. Então, foi para 110. Beleza? Meus queridos, aqui já dá para ver, ó. Porque se tem um aumento percentual, isso quer dizer que é uma PG. E a razão dessa PG vai ser 110 dividido por 100. Corta, corta, dá 11 décimos. Que lembrando que isso aí é 1,1. Quem é esse 1,1? É o fator de acumulação lá, ó. É 1 mais a taxa. Né? A taxa de aumento, né, de 10%, 10% é 10 centavos, 0,1. Então, isso aí é 1,1 ou 11 sobre 10. Alternativa correta, letra B, de bora passar, olelê, olalá. Dúvidas aí? Tranquilo. Então, vai lá, termine a anotação dessa para a gente brincar aí com a questão de número 3. Beleza? Beleza. Olha o que diz a 3. Os 3 primeiros termos de uma PG são... Eita, tive medo. Tive medo em segredo. Raiz quadrada de 2. Raiz cúbica de 2. E raiz sexta de 2. Caramba, professor. Essa eu não sei nem errar. E o quarto elemento aqui eu vou chamar de carrapicho, tá? O quarto termo é
Meus queridos, em uma PG, quando eu pego o quarto dividido pelo terceiro, ele vai ser igual ao terceiro dividido pelo segundo. Beleza? Olha só que lindo que vai ficar isso. O carrapicho, ele vai ser igual. Esse raiz sexta de 2, ele está dividindo, vai passar multiplicando. Aí vai ficar raiz sexta vezes raiz sexta. Meus queridos, quando eu multiplico raiz do mesmo índice, eu conservo o índice e multiplico esses radicandos aqui. 2 vezes 2 é 2 ao quadrado. Você pode colocar 4 se você quiser. Quando eu olho aqui para esse primeiro, eu posso simplificar esse carinha com esse. Vai sobrar 3, né? Então, fica raiz cúbica de 2 em cima e raiz cúbica de 2 embaixo. Quanto que é raiz cúbica de 2 dividido por raiz cúbica de 2? É igual a 1. Ou seja, o quarto termo aí é 1. E quando eu olho para essas raízes, eu tenho medo. Eu fico com medo. E eu acredito que se eu fosse chutar, eu acho que a única que eu não ia chutar era a letra B. É ou não é? Exatamente. Tá na D, com certeza. Eu já tava aqui. D, não é possível. Tenho certeza que é a letra D. Oh, meus queridos, dúvida aí? Então faça, tá? Faça. Não se deixe levar pelos números, tá? A nossa intuição, às vezes, falha, beleza? Ó, nós vamos fazer a questão de número 4, tá? Para a gente finalizar por aqui. E aí, lembrando que na nossa próxima aula eu pego ali a partir da questão número 5, resolvo também as da aula 13 e da aula 14. São questões boas, tá? O quinto e o sétimo termos de uma PG. Luiz, essa vai para você, hein? Olha de onde que é, você viu aí? Misericórdia. Gente, eu ofereci para a Luísa, mas eu ofereço para todos vocês, porque assim como ela, vocês também farão FUVEST. Vocês farão todos os processos seletivos que acontecerão aí nesse ano, principalmente aquelas que nos levarão a uma universidade pública, não é verdade? Verdade. Perfeito. Vamos mostrar para o mundo do que nós somos capazes. Falando nisso, tem uma série no Netflix, porque eu acho que para concorrer ao Oscar do ano que vem, só vai concorrer filme da Netflix. Porque não está lançando filme mais, né? Outra dica que eu dou para vocês, assim, sabe o Cine Drive-In? Vocês já foram? Você vai abrir, né? Maravilhoso. Gente, Nossa, muito legal. o Cine Drive-In Tá está sendo. funcionando. Ele está funcionando. Ele só não está funcionando, acredito que no sábado. Hoje não vai funcionar. Mas eu vi lá que na semana passada ele estava lá com Lego, uma aventura. Bacana, eu assisti com meu filho no cinema. Eles estão com aquele, eu acho que era um circo, era um parque, o Parque Divertido, Parque dos Sonhos. Também é uma animação legal. Eles estão com Jumanji, né, também. Bem bacana, né? Para você poder sair um pouquinho de casa, é lógico, com toda a segurança ali no automóvel, usando máscara, álcool em gel e assim vai. Mas não era disso que eu queria falar, não. Tem uma série no Netflix, né? Se chama A Última Sexta, do Michael Jordan. Michael Jordan, ele é simplesmente o maior jogador de basquete da maior liga do mundo, que é da NBA. O que eu vejo? Eu, por exemplo, eu não sou muito fã de basquete. Não sou muito fã, né? O esporte que eu mais gosto, assim, é futebol. Porém, eu acredito que quando sai um documentário, como saiu da Michelle Obama, tem lá da Michelle Obama também e tal, quando sai um documentário de uma pessoa que é um ícone, né? Um ícone. E quando eu digo um ícone, é um ícone
para todo mundo, conseguiu ali alcançar o auge, conseguiu fazer algo diferente, veio a esse mundo e fez algo diferente. Independentemente do esporte, independentemente da área, se foi na política, se foi no meio social, eu acredito que nós temos que assistir, ler, para ver o que fez com que aquela pessoa se destacasse. Porque, por exemplo, o que eu penso em relação ao Michael Jordan no basquete? Todo ano, toda liga, toda temporada, você tem ali vários jogadores talentosos, muitos jogadores talentosos, que eles acabam pegando ali das universidades, da liga universitária e tal. E outros que já estão galgando aí há muito tempo. Mas por que aquele cara, ele, Michael Jordan, ele se tornou o melhor dos melhores? O que ele tinha que os outros não têm? E assim, vale a pena assistir. Porque dá para você olhar ali para o seu dia a dia, você vai ver o que o cara tinha que fazer, o que o cara fazia, que o cara nunca desistia, qual era a motivação dele. Você vai ver que o cara também ele fracassou, que tinha dia ali que eram dias piores, né? Uma coisa que chama atenção, não dando spoiler, mas ele perdia uma temporada, era eliminado, o time dele era eliminado, e ele ia voltar praticamente no ano seguinte, 3, 4 meses depois a treinar. O que ele fazia? Ele voltava a treinar no dia seguinte. Enquanto todos os jogadores praticamente entravam de férias ali, um recesso, ele conversava ali com o seu personal, o personal perguntava, Michael Jordan, agora nós vamos ter um recesso para a gente descansar, você entra em contato comigo quando você quiser voltar a treinar. Ele virava para o treinador dele e falava, te vejo amanhã. Porque o que eu digo para você é o seguinte, beleza, os fracassos podem acontecer, as derrotas podem acontecer, mas a grande diferença para quem alcança ali seus objetivos é o que você faz com essa derrota, o que você faz com esse fracasso. Se você vai abaixar sua cabeça por muito tempo, ou se você vai abaixar sua cabeça, refletir, e já vai começar no dia seguinte a alcançar o seu objetivo do ano subsequente, e assim vai, tá? Teremos dias ruins? Com certeza. Mas a diferença é o que você vai fazer com esses dias ruins, tá? Que você levante a cabeça no dia seguinte, que você tenha certeza que você tem uma nova oportunidade para a gente alcançar os nossos objetivos, tá? E estamos juntos sempre, tá bom? Então vamos para essa questão número 4, meus queridos. O quinto e o sétimo termos de uma PG, então ele está dizendo, ó, o quinto, essa questão é só para a gente terminar hoje, ó, o quinto é 10 e o sétimo é 16. Aí ele quer saber o sexto. Vou colocar aqui o sexto no meio só de raiva. O que eu posso usar aqui para resolver essa questão? Me ajuda, vai. Média geométrica. Que lindo, Arthur. Média geométrica. Quando eu pegar o quinto vezes o sétimo, por estar em uma PG, e tirar a raiz quadrada, isso aí vai me dar o sexto elemento. E como que eu sei que elemento vai me dar, professor? Quanto que é 5 mais 7? 12 dividido por 2. Tudo bem? Olha só. Quem é o quinto elemento? O quinto elemento é 10. O sétimo elemento é 16. E aí vou tirar a raiz quadrada disso. Meus queridos, a raiz quadrada de 16 é 4. Raiz de 10 não tem exata. Então, 4 raiz de 10. Qual é a nossa alternativa correta? É a letra D, de dar, para passar, olelê, olalá. Olhe para essa questão 4 e veja se você teve dúvida. Não, tranquilo. Meus queridos, finalizo aqui com essa questão, tá? Próxima aula continuaremos da onde paramos. Beijos, treinem, tá? Eu estou aqui, pode falar comigo, pode conversar comigo, tá bom? E às 11h40 eu volto aí com a professora Helenice, tá bom, meus queridos? Ó, beijo, 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 beijo. Estamos aqui para que você conquiste aí os seus objetivos, tá bom? Treine. Aqui, Falou. meus queridos, tudo de bom. Falou, Vou levar professor. Até. Tchau, tchau. Vou levar meu instrutor da autoescola pro Cine Drive-In. Perfeito. Fala para ele, né? Pega mais ou menos ali, Arthur, no horário que vai ter sessão, né? E aí ele vai, para onde você está me levando? Para onde eu estou indo? Para onde eu estou indo? Não se preocupa não, rapaz. Quem
a aula hoje sou eu. Sim. Um abraço, meus queridos. Tchau, tchau.